Voltamos à entrevista com o biólogo e doutor em ecologia, Sérgio Lucena, falando sobre o impacto da febre amarela nas populações de macaco no estado do Espírito Santo, inclusive vindo para a região metropolitana da Grande Vitória. Bem, nós encerramos o bloco anterior colocando uma pergunta. Existe uma relação nessa morte de primatas na região da Grande Vitória com o caso de doenças em humanos aqui na Grande Vitória? É curioso, Almir, que apesar de nós estarmos tendo uma mortandade grande de saguis na região da Grande Vitória, e alguns deles foram já confirmados com febre amarela, ao que tudo indica, os dados até agora não sugerem que os pacientes humanos de febre amarela tenham sido contaminados nas regiões urbanas da Grande Vitória, mas sim em regiões rurais. Sim. Então, a virose está matando saguis na região metropolitana, mas ainda os casos humanos estão vinculados à região rural, né, o que é típico de surtos de febre amarela silvestre. Então, como havia dito antes, se nós viermos a ter, esperamos que não, mas o ciclo de febre amarela urbano, aí é esperado que as pessoas se contaminem na região urbana. Felizmente, no estado do Espírito Santo, a grande maioria das pessoas está vacinada e portanto, está protegida, mas o que não ocorre em outros estados brasileiros, onde o surto da febre amarela está chegando, que ainda tem muita gente sem vacinação. Sim, aqui no estado, você sabe qual a cobertura vacinal que houve nesses meses? O pessoal da saúde que acompanha melhor essa parte, eu não tenho números exatos, dados, né? Mas, por exemplo, Vitória, praticamente todos que podem se vacinar estão vacinados, né? O índice na região serrana do Espírito Santo, vários municípios, 100% da população está vacinada, da população potencialmente vacinável, nem todos podem tomar vacina. Na região norte do estado, que ainda tem proporcionalmente menos gente vacinada. Certo. E essa mortandade também chegou à região norte? Nós temos o noroeste do estado, né, com mortes nos municípios de Colatina, Pancas e municípios vizinhos, e tem alguns casos que têm ocorrido em outros municípios, como Linhares, por exemplo, mas que ainda não foi confirmado, que o material coletado desses macacos que morreram foi submetido ao laboratório, ainda não temos um retorno para saber se realmente morreram de febre amarela. Certo. E a respeito da pesquisa agora, que inclusive vocês estão desenvolvendo, o governo do estado do Espírito Santo também entrou, também apoiando, né, junto com a Fundação de Amparo a Tecnologia, né, a FAPES, né? Certo. Pesquisa, né? Exatamente. Né? Nós estamos com um projeto agora vinculado à FAPES, que é a instituição que está repassando um recurso da CEAMA e EMA para uma pesquisa sobre o surto da febre amarela no estado do Espírito Santo. Eu acho que foi importante que o estado do Espírito Santo entendeu que o problema da febre amarela não é apenas um problema de natureza de saúde pública, mas também um problema de natureza ambiental, de conservação de espécies de primatas que são ameaçadas de extinção, espécies que são importantes nos ecossistemas e que morreram aos milhares, de maneira que nós temos que entender melhor esses processos para, inclusive, sugerirmos formas de proteger essas espécies que foram muito afetadas pela febre amarela no estado. Porque há sempre uma preocupação, não já foi erradicada, como é que ela voltou, né? As pessoas questionam isso, né? Agora, a gente sabe que é muito difícil você eliminar totalmente um determinado organismo do meio, né? Quer dizer, normalmente se controlam os organismos, não se eliminam totalmente. No caso, o mosquito transmissor e até o próprio agente causador da febre amarela, né? Exatamente. A febre amarela urbana no Brasil ela foi erradicada, né? O último caso oficial é de 1942 no Acre. Mas a febre amarela do ciclo silvestre, ela se instalou na Amazônia e permaneceu desde meados do século passado, permaneceu na Amazônia de forma endêmica e eventualmente surtos saem da Amazônia e se dispersam para o centro-oeste, sul do Brasil, às vezes adentrando o oeste de Minas, até noroeste da Bahia, por exemplo, só que geralmente se limita a essa região e depois, quando esfria, retrocede a virose e fica contida na bacia amazônica. Agora, o que ocorreu
Este ano, né, de 2016 para 2017, foi um evento inesperado desse surto que veio do norte e centro-oeste do Brasil, invadiu Minas Gerais, chegou ao Espírito Santo, chegou ao Rio de Janeiro, chegou à Bahia e a outros estados do sul do Brasil também. Então essa é a novidade nesse processo, o ciclo silvestre ter retomado o Espírito Santo mais de 70 anos depois que nós temos notícia, né? Os registros de febre amarela silvestre no Espírito Santo vem até a década de 1940, mais ou menos. Então, pode haver, já tem um artigo publicado, inclusive, que sugere uma mutação nesse vírus que surgiu agora e que pode favorecer o processo de infecção e transmissão. Isso pode ter relação com essa mutação. Porque a febre amarela não é nativa do Brasil, né? Ela foi trazida da país africano. A febre amarela, o vírus da febre amarela, todos exótico, os dados, né, sugerem que ela veio da África para as Américas e provavelmente com o tráfico de escravos, né, nos navios negreiros, que trouxe não só o vírus, mas também trouxe o mosquito, a Aedes aegypti, que instalou a febre amarela no Brasil. Depois passamos a ter o ciclo silvestre, ou seja, outros mosquitos que antes não transmitiam, passaram a transmitir a febre amarela também, passaram a contaminar os macacos. Então nós passamos a ter então um ciclo chamado silvestre, porque ocorre nas nossas selvas, nas nossas florestas. Uma das coisas importantes que você colocou na primeira entrevista que você deu aqui, logo no início do processo, o equilíbrio das florestas também está abalado, né? Quer dizer, essas áreas de pequenos fragmentos, né, parecem que têm mais propensões a ter esses desequilíbrios e ter mortandade do que áreas de florestas maiores, né? Tiveram alguma informação da ocorrência de febre amarela e mortandade de macacos em áreas maiores, tipo Soretama, a reserva de Soretama, a maior reserva do estado? Essa é uma questão interessante, né, que nós temos essa hipótese e que é aplicada inclusive em outros tipos de doenças também, que ecossistemas maiores, eles são mais estáveis, então eles sofrem menos com impacto com epidemias, né? As epidemias são menos mortais nessas áreas maiores, o que não quer dizer que elas não ocorram. Elas podem ser atenuadas. Por exemplo, o que a gente espera é que numa mata maior, com sistemas ecológicos mais complexos, quando chega uma virose dessa, mata menos animais, mata menos macacos do que numa matinha pequena, proporcionalmente menos, né? Sim. Não quer dizer que não chegue, tanto que ela existe, ocorre a endemia na região amazônica, que é uma região de matas muito extensas, e a virose se sustenta lá, mas se sustenta de uma forma um pouco mais equilibrada, com menos impacto sobre os primatas. Nós temos informações, por exemplo, de mortes de primatas na reserva da Vale, por exemplo, que é contígua à reserva de Soretama, que você citou, que é o maior bloco de mata do Espírito Santo. Ainda não temos o resultado, não está confirmado se foi um caso de febre amarela. Sim. Mas esperamos, imaginamos que se foi, que o impacto sobre as populações de lá seja menor proporcionalmente do que num fragmento pequeno, que quando a virose chega, mata praticamente todos os macacos suscetíveis que tem naquela mata. Então esse é um dos assuntos que nós estamos investigando, né, com os dados que nós temos hoje. Talvez até por uma diversidade genética maior, né? Exato, áreas maiores, você tem populações com maior diversidade genética, então a probabilidade de você ter mais indivíduos resistentes ao vírus é maior. Chega numa mata pequena, se você tem uma população que tem baixa resistência genética... Quase todos da mesma família, né? Quase todos exatamente aparentados. Quando chega a virose, mata praticamente todo mundo, o que a gente observou em muitos fragmentos de matas pequenos na região serrana do Espírito Santo. Certo, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos para o último bloco da nossa entrevista. Fique conosco.